Boa noite, nós estamos retornando com entrevista. A entrevista parou por um tempo, mas nós estamos de volta e agora com uma série de possibilidades, porque no mundo tudo é possível, né? E nós estamos agora promovendo uma possibilidade de amadurecer a nossa consciência de cidadania. Nós queremos a cada dia viver melhor e para isso dependemos daqueles que são instituídos, que podem trazer uma vida melhor para nós. Portanto, a partir deste retorno, nós estaremos aqui nos abrindo para ouvir os candidatos a prefeito da cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Nós já fizemos vários convites, estamos convidando os outros candidatos para fazerem parte dessa entrevista. E a proposta é permitir que você possa ouvir, avaliar e fazer a escolha melhor para Cuiabá. Cuiabá precisa de uma gestão pautada naquilo que vai trazer benefícios para um povo tão benéfico como o povo cuiabano, um povo acolhedor que precisa disso. Hoje é dia 28 de outubro, dia do servidor público. Eu já começo parabenizando os servidores públicos nesse dia. E nós temos hoje a alegria de estar recebendo aqui o Abílio Brunini. Nós estaremos recebendo outros candidatos também à Prefeitura de Cuiabá. Eu quero começar dando as boas-vindas ao Abílio, dizendo que é importante a sua presença aqui para trazer aos que estão nos ouvindo, nos assistindo, toda uma análise, até da sua, olhando para trás, da sua vida ali dentro do Legislativo, todo o seu trabalho desenvolvido, e agora nessa proposta de você se dispor a gerir a cidade de Cuiabá. Eu gostaria de começar perguntando para você, como você vê o servidor público? Hoje é dia do servidor público, como você enxerga o servidor público aqui de Cuiabá? Boa noite, pastor Paz, tudo bem? Olha, hoje é um dia muito especial, hoje é o dia do servidor público. Eu sou servidor público. Acho que isso é uma grande questão que a gente tem que começar a se identificar. Eu, como Abílio, eu sou celular, eu, como Abílio, enquanto parlamentar do município de Cuiabá, enquanto vereador do nosso município, estou na condição de servidor público. No servidor público existe várias classes de servidor público. Tem aquele que é concursado, aquele que passou no processo seletivo, aquele que está num cargo comissionado e aquele que está num contrato temporário, que alguém foi lá e fez um contrato direto com ele. Então, ele também é servidor público. Mas também há os servidores públicos de cargos eletivos. No caso, o parlamentar, ou alguém que é vereador, ou o prefeito, ele também é servidor público. E aquilo que a gente tem que aprender, não só com Bíblia, mas sim com o dia a dia mesmo. O servidor público é feito para servir. E como o próprio nome diz, servidor, aquele que serve, público, aquele que serve ao público. E então hoje, no dia do servidor público, eu faço a seguinte reflexão. Nós estamos aqui para servir ao público e não para buscar ser servido por ele. Então que o servidor público entenda que eu, Abílio, busco todos os dias servir a população que nos elegeu, servir aquelas pessoas que precisam. E o servidor público, como o seu dia tão especial, busque a cada dia mais servir aquelas pessoas que pagam seus impostos e que com esses impostos a gente possa administrar uma cidade melhor. Muito bem, parabéns a todos os servidores públicos. Dando continuidade, a Abílio tem a formação de arquiteto, né? E arquiteto tem um desafio de pensar em construções, em edificações, mas puxando um pouquinho mais para a ideia de mobilidade urbana, dentro do seu projeto de governo, o que você tem pensado? Quais são os pontos nevrálgicos de Cuiabá, onde precisa de uma intervenção para melhorar essa mobilidade urbana? Bom, pastor, obrigado por o senhor lembrar que eu sou arquiteto urbanista e eu tenho duas especialidades de mobilidade urbana. O que acontece? Eu sou apaixonado por mobilidade urbana, eu sou apaixonado principalmente por transporte público.
E eu percebi que a cidade, ela se desenvolve muito melhor quando há planejamento. O município de Cuiabá é uma cidade que historicamente não tem planejamento. Há o planejamento tardio. Aquele planejamento tardio não é planejamento, é medida mitigadora, é remediar. Então é muito mais fácil prevenir do que remediar. Se a gente pensa no desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade, a organização dessa cidade, a gente consegue prevenir problemas de trânsito, por exemplo. Porque remediar, além de sair mais caro, a solução nem sempre sai funcional. Nós estamos aqui no bairro Santa Isabel, na casa de um amigo do senhor, e nessa casa desse amigo do senhor, a gente, para chegar até aqui, teve que passar ali pela Miguel Sutil. Foi gasto muito dinheiro público nas trincheiras. Porém, as rotatórias ficaram falíveis. Ou seja, gastou muito na trincheira para passar por baixo, mas e a quantidade de pessoas que passam por cima, que precisam ter acesso aos bairros? A gente precisa entender, a cidade não pode ser só o deslocamento de ponto A para ponto B. Ela existe a convivência de todo esse ambiente em volta das vias públicas. Para solucionar esse problema, precisamos de pessoas técnicas, pessoas que entendam de planejamento urbano, pessoas que entendam de tráfego, para poder dar soluções. Hoje não é isso que a gente vê. Hoje a gente vê uma cidade que gasta 15 milhões com semáforos inteligentes, coloca o semáforo inteligente em rotatória e depois ainda tira o semáforo para fazer outra obra de um viaduto. Não dá para ficar gastando dinheiro público para testar soluções sem ter técnicas inteligíveis. Então nós precisamos sim que o planejamento urbano da nossa cidade venha com pessoas qualificadas para planejar e pensar na nossa cidade. Quando você fala de pessoas, você também pode ter uma referência de cidade, né? Você tem na sua mente, olhando para o cenário nacional, alguma cidade que pode servir de referência para implantar algumas obras aqui? Tenho sim, olha, eu tenho uma cidade que eu gosto muito, não sei se o senhor conhece, Maringá, uma cidade muito legal. Tem muito que a gente podia aprender com a cidade de Maringá. É uma cidade proporcionalmente do mesmo tamanho da nossa. E tem muito cuiabano lá, não sei se alguém está assistindo aqui é de Maringá, mas lá tem muito cuiabano. Assim como aqui em Cuiabá também tem muita gente de Maringá. E tem muitas cidades do Paraná que também têm esse pensamento voltado à mobilidade urbana. No Brasil, é pouco comum a gente ver cidades que pensam no planejamento urbano. Mas essas cidades existem. Tá? No interior do nosso estado, nessa linha norte, nós temos aí Lucas do Rio Verde, bastante preocupado com a mobilidade. Nós temos Sorriso, bastante preocupado com mobilidade urbana e planejamento. E se vê pouco trânsito nessas cidades. Alguém fala, mas é uma cidade pequena. Não, é uma cidade que pensa em situações de mobilidade. De cara já planejou vias largas e já deixou um espaço para o desenvolvimento do trânsito da cidade. Dá para fazer isso aqui em Cuiabá? Hoje precisamos de técnicos, contratar um exército de pessoas que entendam de planejamento urbano, que anote o volume de veículos, o interesse, a demanda de cada um de se deslocar pela cidade, que entenda a carta de Vitrúvios, que é a separação entre o trabalhar, o habitar e o lazer, onde o se mover, o deslocar passa a ser o elemento integrador de todas essas partes, e pensar a cidade para, não só agora, mas para os próximos 350 anos. Hoje a gente já tem aí os motoristas de aplicativo, tenho certeza que na igreja que o senhor ministra tem muitos motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, e a cidade está se reinventando. Se a gente não começar a pensar como vai ser essa cidade que se reinventa, daqui a pouco a gente fica pensando na cidade só para o carro e esquece de pensar na cidade para as pessoas. Hoje, eu tenho certeza que aqui no Santa Isabel, onde nós estamos, as pessoas vêm na igreja do Senhor porque querem ir na igreja do Senhor. E se elas não puderem ir de carro e acharem mais confortável ir de aplicativo, elas vão de aplicativo. Elas vão buscar um meio de transporte e vão ir até lá. Por quê? Porque o objetivo dela não é mais o carro. O objetivo dela é o ir. E o ir passou a ser mais importante do que onde deixar meu carro. Nos Estados Unidos, onde eu estive, em Nova York, eu cometi um erro no primeiro dia só. Aluguei um carro. Foi o meu primeiro erro. Não tinha onde deixar o carro. Não tinha. Era muito mais caro o lugar para deixar o carro estacionado do que a própria diária do carro. Eu até estranhei, porque a diária era muito barata. Falei, bom, se a diária é muito barata, vai ser legal. Mas na hora de estacionar não tinha onde deixar. Aí depois eu comprei um cartão chamado Metrocard. Esse cartão, pastor,
eu paguei ele uma vez, ele tinha validade de 15 dias, paguei esse cartão uma vez e eu podia usar o transporte público à vontade. Quantas vezes eu quisesse pegar. O ônibus, quantas vezes eu pudesse pegar, e o metrô, quantas vezes eu quisesse pegar. Desisti de ter carro, desisti do aplicativo, desisti de tudo, fiquei só andando no transporte público. E eu não peguei ônibus lotado nem metrô lotado. Porque quando você via que o metrô estava lotado, você podia pegar outro e depois fazer escala em outro lugar. Se você via um ônibus lotado, você pegava outra escala em outro lugar. Então assim, você tinha uma oferta de deslocamento muito grande e uma preocupação muito pequena de quanto que você ia gastar por passagem. Aqui em Cuiabá, se você quiser fazer isso, você vai falar, poxa, eu vou ter que pagar 4 e pouco para essa viagem, mais 4 e pouco para outra viagem, mais 4 e pouco, então sai mais barato eu pegar um Uber. Lá não. Lá se eu pegasse um Uber, eu sabia que seria caro, porque barato era andar de transporte público e lá é de qualidade. Bem, você fez uma referência a um país que é de primeiro mundo, mas para a realidade de Cuiabá, o que você propõe dentro do seu plano de governo o transporte público? Nós estaremos falando nesse aspecto da mobilidade urbana, indo no sentido pessoal, indo para o público, no sentido de transporte. O que você propõe? Olha só um minutinho. Olha só. O que a gente tem pensado? Acho que pediram para desbloquear, eu estou tentando compartilhar aqui, ó. Compartilhar essa live no Facebook do senhor. Tá? Me ajudem aqui, ó, quem puder compartilhar para mim, que aí eu continuo conversando com o pastor e não interfere. Bom, olha só, o transporte público de Cuiabá ele tem uma característica muito comum em todas as outras cidades. E eu fiz vários cálculos sobre o valor da tarifa do transporte público. Quem estiver nos assistindo vai saber bem simples, ó. O ônibus passa de meia hora, de 20 em 20 minutos, de 1 em 1 hora, sempre naquele ponto ali da esquina. Sempre. Ele vai passar, aquela linha de ônibus passa lá de 1 em 1 hora. Se tiver passageiro, o ônibus vai passar? Vai. Se não tiver passageiro, o ônibus vai passar? Vai. Por quê? Porque ele está programado para passar naquele local de tanto em tanto tempo. E a linha dele, ele também está programado. O senhor sabe que se o senhor pegar aquele ônibus que vai passar naquele ponto de ônibus, ele tem a linha dele até determinado local. Então a gente já sabe que é o seguinte, nós temos a linha do ônibus é fixa e o tempo de viagem é fixo. Ele sabe que ele vai parar ali sempre e vai passar por ali sempre. Então nós já sabemos que o transporte público de Cuiabá não se importa com a quantidade de passageiros. Não importa. Se tiver um passageiro, o ônibus vai passar por ali. Se tiver 100 passageiros, o ônibus vai passar por ali. O que passa a ser importante, então, para o transporte público de Cuiabá? Hoje, no planejamento atual, é itinerário e tempo. Porque se eu tenho 20 linhas com 10 pontos, e eu tenho que atender essas linhas em meia hora, 30 minutos, 40 minutos, eu preciso de um número de ônibus que atendam ao tempo em linha. É assim que é hoje calculado em Cuiabá. E quanto que custa a passagem? O custo da passagem é o custo do serviço dividido pelo número de passageiros ano. Então, quantos passageiros circulam nesse serviço, quanto ele é dividido por ano? Então, se nós temos o custo do serviço do transporte público como fixo, a gente sabe que o custo do transporte público é fixo, por que a gente não remodela ele? Como assim? Nós sabemos que as linhas que precisam de mais atenção as principais vias. Fernando Correia, Avenida de CPA, Miguel Sutil, as vias de trânsito mais rápido. Também é os lugares que nós podemos ter as faixas exclusivas para o transporte público, porque elas são as vias mais rápidas de trânsito. E se eu fizesse da mesma forma que eu vi lá em Nova York? A gente pudesse pagar uma vez por mês e usar à vontade. Ou uma vez por semana e usar à vontade. Ou uma vez por dia e usar à vontade. Se nós pudéssemos fazer isso, nós não precisaríamos mais pegar uma linha de ônibus daqui, que vai até lá na Maria Taquara, para na Maria Taquara pegar uma outra integração para outro lugar. A gente já poderia se reinventar. Como? Poderia ter um ônibus que faz aqui, só Santa Isabel. Ele só anda por aqui e leva a gente
até uma via de alta velocidade. Chegando na via de alta velocidade, você tem ônibus de 5 em 5 minutos. Então significa o quê? O que os ônibus da via de alta velocidade vai fazer? Ele só vai circular na Miguel Sutil, só vai circular na Fernando Correia, só vai circular na Avenida CPA. Ele só vai pegar a demanda dos bairros e carregar nas vias de grande velocidade. Logo, o ônibus fica mais rápido e eu não preciso me preocupar mais com a integração. O transporte público pode ser reinventado? Pode, muda muita coisa, o serviço fica muito melhor e o preço é o mesmo. Então assim, eu falo porque estudamos, é bastante complexo para algumas pessoas que ainda não conhecem outras realidades, mas isso já existe no Rio de Janeiro, já existe em São Paulo, já existe no Paraná. Ah, mas essa é uma cidade de primeiro mundo. Não, existe até na Colômbia, aqui do lado. Então assim, não é uma questão de primeiro mundo, é técnica. É técnica. Muito bem. Na área da educação, o que você pretende fazer para melhorar a educação no sentido municipal? Olha só, nós estamos estudando um método chamado Montessoriano. Não sei se o senhor já ouviu falar. Instituto Montessoriano. Muito bom. O que ele traz? Ele traz a educação pelo meio mais empírico, mais experimental, sensorial. Como por exemplo, o seguinte, eu sei que tem muitas crianças até que fazem essa brincadeira comigo. Ela olha assim e vê careca e fala, é um bebezão grande, parece, né? Então, aí eu chego e ponho a cabeça assim para ela passar a mão, e ela passa a mão, ela sente, olha, como que é diferente da cabeça da mãe deles ou do pai deles que tem cabelo. Só te interrompendo, aqui na igreja tem criança que pega um boneco careca e brinca com eles e chama ele de Davi. Tá vendo? Careca. Acho que é só para poder passar a mão na cabeça deles. Mas continua. Então, esse método, daqui a pouco chama de abílio também. Olha só, nesse método, o que a gente tem a observar? Muitas vezes as igrejas elas trazem um pouco desse método montessoriano, mas sem saber que é um método montessoriano. Elas querem uma experiência na educação e elas fazem isso dentro da igreja e não sabem que é o método montessoriano. Por exemplo, eu não sei se a igreja do senhor tem jogral, tipo aquelas apresentações de dança, apresentação musical, apresentação teatral, outras formas de apresentação. Você educa muito através disso. Mas o método montessoriano, ele tem formas, materiais, outros elementos. A escala humana é reduzida para a escala da criança, para ela viver aquilo. De maneira que ela aprende a contar com laranja de verdade, sabe? Se eu te dou 2 laranjas e tomo uma, quanta laranja você tem? Ela vê a laranja, ela pega a laranja. Ela não está trabalhando com algo imaginável, ela está sentindo aquilo. A capacidade de aprendizado é muito maior quando você tem contato real com as coisas. Hoje as crianças elas vivem do aprendizado abstrato e a falta de ter esse contato direto com a educação dificulta o aprendizado. E por que eu falo isso? Porque hoje nós estamos competindo com a tecnologia. É muito difícil um professor pegar uma meia, colocar 2 olhinhos naquela meia e falar que é um determinado personagem e ficar gesticulando. Aí vem alguém, pega o celular, coloca a galinha pintadinha e ela assiste galinha pintadinha com cores, vida e toda uma animação que é muito mais difícil. E ela pega o Free Fire e pronto, resolveu a vida dela. Ela está num joguinho de celular, brincando de Free Fire. O professor não vai ter instrumentos suficientes para competir com a atenção que essa tecnologia traz. E por que nós não podemos trazer um pouco dessa tecnologia para a sala de aula como elemento de educação? O futuro já chegou, pastor. Nós estamos conversando com diversas pessoas através de uma live, e se alguém pudesse ver isso aqui, isso é um celular. O senhor não precisou aqui de um transmissor, o senhor não precisou de uma câmera, o senhor não precisou de um operador de áudio, de mesa de corte, um monte de coisa. O senhor está usando apenas um celular que está conectado num cabo, ligando ao microfone e pegando o áudio nosso. Tudo está mais simples. A escola não desenvolveu. A tecnologia desenvolveu, os métodos de ensino desenvolveu, mas as escolas públicas municipais não desenvolveram. Se o senhor for lá hoje, o senhor vai ver, é a mesma cadeirinha, é o mesmo papelzinho,
é o mesmo lápis de cor, é o mesmo professor, é o mesmo quadro lá atrás. E a criança sai desse ambiente escolar e tem toda uma outra realidade de aprendizado. Além disso, é a questão do custo também, olha só. Em Lucas do Rio Verde, eu volto a falar de Lucas do Rio Verde, nem moro lá, né? Mas eu estive lá conhecendo essa experiência. Em Lucas do Rio Verde, o custo da prefeitura por habitante custa R$2.000. Aqui em Cuiabá, o custo da prefeitura por habitante custa R$5.000. Logo, aqui é muito mais caro o custo de habitante para a prefeitura do que em Lucas do Rio Verde. O orçamento da prefeitura de Lucas do Rio Verde é 400 milhões. Aqui em Cuiabá é 3,2 bilhões. Olha só, nós temos muito mais dinheiro. Nós somos a cidade mais rica do estado de Mato Grosso. Em Lucas do Rio Verde, todas as escolas têm piscina, quadra poliesportiva, escolas municipais, piscina, quadra poliesportiva, padaria. Padaria. Mas padaria porque as crianças, elas aprendem a fazer o pão. Padaria, elas se envolvem. Por que que aqui não tem uma mesa decente na hora de comer? Não estou falando de muita coisa. Estou falando é que aqui até a mesa do refeitório é carente. Vai na cozinha da escola municipal, você vai ver aquelas panelas amassadas, o fogão velho, a senhorinha lá super qualificada que faz a comida de primeira, mas se virando com os instrumentos que tem. A gente não pode tratar nossas crianças desse jeito. E eu tenho certeza que aqui na igreja o senhor se dedica muito, aqui na igreja não, ali na igreja, o senhor se dedica muito na questão da educação da criança, porque também vem da Bíblia isso. Ensina o menino o caminho que deve andar, para que depois de grande não se desvie dele. Qual é o caminho que nós estamos ensinando para essas crianças? O caminho de que elas são deixadas de lado, descartadas, que elas não são valorizadas, que elas não são prioridades. Eu estive no Ribeirão do Limpa, falei com uma criança que passava o córrego, o esgoto, assim, a céu aberto, e a rua sem asfalto, e a escola da criança é difícil. Eu estive lá e falei com ela, o que você acha que que você acha que aconteceu aqui? O que está acontecendo da prefeitura com vocês aqui? Ele falou, não, a prefeitura deixou a gente de lado. Nós somos rejeitados, essa é a palavra que ele falou. Será que nós teremos cidadãos melhores no futuro, se eles forem criados e educados dessa forma? Não podemos. Eu tenho certeza que o senhor, não sei se aqui tem, na igreja do senhor tem escola dominical para crianças, ou se tem algum método de ensino para as crianças, mas eu tenho quase certeza que deve ter algum discipulado para criança. E isso é o que? O senhor está pensando na criança do futuro, que será um pai de família, que será uma mãe de família, que será uma família bem estruturada, que terá princípios cristãos, e que o senhor não quer que essa criança se perca. E se a igreja, ou se as pessoas da igreja têm essa visão de educar as crianças para ter pessoas melhores no mundo, por que nós, que somos poder público, não temos essa visão de que se educarmos bem as crianças agora, teremos menores índices de criminalidade no futuro? Investir agora significa gastar menos amanhã. Uma criança que tem uma educação alimentar melhor agora vai ser uma criança que vai dar menos problemas de saúde amanhã. Não é? Com certeza. Agora, a Bíblia, nós percebemos nesse assunto de educação, você falou muito sobre estrutura e método. E nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de muita guerra ideológica. Tanto é que o governo federal teve um desafio muito grande de poder instituir o ministro da Educação. Muito questionamento. Como você vê o desafio de trabalhar isso na Secretaria de Educação dentro de uma proposta de um currículo que contemple isso que você falou? Você está casado, tem 36 anos, já me revelou aqui. Não, casado, 15 anos de casado. 15 anos de casado, você Se eu tem falar 36 anos, minha mulher estiver assistindo, eu estou na roça. Ela vai falar, com quem que ele está casado? 36 anos de idade, 15 de casado. Bom. Ele está esperando aí, por esses dias está nascendo filho, né? Na conversa que nós temos aqui. E essa concepção, é importante, Abílio, você trazer para nós essa concepção de família e essa proposta também dentro do seu programa e do seu pensamento de gestão na área da educação,
como você vai conduzir isso dentro das escolas. Nós sabemos que tem esse viés ideológico aí hoje que está polarizando o Brasil, área de muita discussão. O que você pensa, qual que é a sua proposta dentro do currículo? A escola municipal ela é diferente da escola estadual. Por quê? Porque aqui no município de Cuiabá, diferente de outros municípios também, ela tem uma faixa etária de criança e no máximo adolescente, entrando a adolescência. Então, nós não temos, ou tem muito pouco, pessoas acima da idade de adolescência. E nisso, o viés ideológico ele é muito pouco aplicado. Geralmente nas escolas estaduais isso acaba acontecendo mais, de querer nas aulas de geografia, em outras aulas de história, ou em outras aulas acaba acontecendo mais a administração do viés ideológico político partidário. Vamos deixar assim bem mais claro. Sim. Tá? Eu estudei no Liceu Cuiabano, eu estudei em outras escolas, eu estudei no Johnny Augusto, no CPA, no Rodolfo, ali no bairro Paiaguás. E nesse período que eu estudei, eu não lembro tanto de ter nenhum viés ideológico nas escolas. Só fui ter um contato mais ideológico quando eu estudei no Liceu Cuiabano. Que aí tinha um professor que era mais radical, ou que tinha uma visão mais de esquerda, ou outro mais de direita, não, porque naquela época ainda não se falava tanto sobre isso, mas quase sempre de esquerda. Quando assumi como vereador, a gente apresentou um projeto de lei chamado Escola Sem Partido. O que nós estávamos querendo naquele momento? Que a escola falasse das coisas da escola como ciência. O professor vai falar de gramática? Tem que falar de gramática. Apesar que isso não é questão muito aplicada nas escolas municipais, né? Ou a gramática ela é muito básica ainda. Mas vai falar de gramática? Fala de gramática. Vai falar de ciências sociais? Fale de ciências sociais. Você não tem que falar que Bolsonaro é bom ou Bolsonaro é ruim. Você não tem que falar que Lula era bom ou Lula era ruim. Não é assunto de dentro de sala de aula. Mas por que não pode se falar de política dentro da sala de aula? Porque quem fala tem muito poder de influência. E quem fala pode dizer para o aluno que aquilo é certo ou aquilo é errado. Imagina se nós tivéssemos um monte de professor de direita dentro da sala de aula. Nós estaríamos doutrinando dentro da sala de aula um viés de direita. Logo, os de esquerdas estariam fazendo essa discussão agora, falando que não queria que falasse de política dentro da escola, porque a questão da esquerda estaria sendo prejudicada. Eu, por exemplo, sou evangélico. Há um tempo atrás tinha ensino religioso dentro das escolas. Eu sou do tempo que estudava dentro da escola, o professor rezava o Pai Nosso em algumas das escolas que eu estava. O professor abria a aula, antes de entrar para a aula tinha o hino nacional, e depois entrava para a aula, tinha o Pai Nosso, e aí começava a aula. Nas aulas de ensino religioso se ensinava criacionismo também. Houve um processo daqueles que não concordavam com isso e fizeram o contrário da situação. Então, hoje, as pessoas precisam entender. Quem que pediu o Estado laico são os protestantes. Não é isso? Na época, o Estado e a Igreja ela era misto. Quem pediu o Estado laico são os protestantes. Protestantes com Martinho Lutero, Calvino, tudo mais. Hoje, quem pede que a escola não tenha um viés ideológico político-partidário também são os protestantes. Nós estamos pedindo, ensine apenas aquilo que é técnico, teórico, científico. Deixa para que a criança fale de política em outro lugar, para que ela não seja direcionada ou influenciada pelo líder dentro da sala de aula. Eu não sei se o senhor concorda com isso, mas essa é a minha opinião. Muito bem. Estamos aqui entrevistando, colocando as propostas do candidato Abílio Brunini para você avaliar, para você analisar e para você fazer com responsabilidade a melhor escolha para Cuiabá. Nós temos agora uma área que é um desafio, é a maior preocupação dos brasileiros. Você já sabe que eu vou falar, saúde. Qual a sua leitura da saúde de Cuiabá e também o que você propõe para poder trazer
uma resposta diante dessa necessidade de um povo tão sofrido e que às vezes precisa desse suporte tanto da unidade básica de saúde, ou às vezes de uma policlínica, e às vezes até do nível terciário do SUS, que é o pronto-socorro. Como você tem visto isso, analisado isso, o que você propõe para mudar a saúde de Cuiabá? Bom, pastor, sobre a questão da saúde, nós temos diversos problemas, diversos, e eles não são só de estrutura física predial, eles são problemas também de gestão, de boa fé na gestão, para deixar bem mais claro. A saúde de Cuiabá, ela tem um problema de corrupção endêmica instalada no sistema de saúde, e não é culpa do SUS, é uma culpa do gestor mesmo da saúde. Mas, Abílio, por que você fala que há esse problema de corrupção dentro da saúde? Bom, eu fui presidente da CPI da Saúde, e enquanto presidente da CPI da Saúde, investiguei a saúde de Cuiabá em todas as suas esferas, e nisso resultou a prisão do então secretário de Saúde, que era o senhor Roarco Douglas. Ele foi preso por suspeita de corrupção, onde ele envolveu recursos ali das UTIs, unidade de tratamento intensivo. E ali a gente percebeu que o secretário estava feito um contrato da secretaria com ele mesmo, onde uma empresa dele mesmo prestava serviços de enfermaria e de UTI. Além disso, a gente percebeu também que a maioria dos políticos interviam na saúde. Você queria fazer um exame, você precisava de um político. Você queria fazer uma cirurgia, você precisava de um político. Você precisava de uma UTI, você precisava de um político. A ingerência política que passou a ser tratada dessa forma estava prejudicando, ainda como está prejudicando, todo o sistema de saúde do nosso município. As indicações políticas, uma série muito grande de servidores que são contratados por indicação, não por qualificação técnica ou mérito, mesmo que alguns tenham qualificação técnica ou mérito, mas eles precisavam ir até um vereador, ir até um deputado, pedir uma carta para que o vereador ou o deputado respalde aquela pessoa para ela ser contratada pelo poder público. Algumas mulheres até me questionaram de ter que passar por um suposto teste do sofá, onde tinha que ir até um gabinete ou até um lugar de um determinado vereador ou entidade política para sofrer o assédio que ele lhe fazia, e só a partir disso, se não negasse esse assédio, essa pessoa poderia entrar ou não entrar no serviço público de saúde. Foi denunciado, foi feito boletim de ocorrência, não negligenciamos nenhum dos casos denunciados. Encontramos, pastor, uma planilha com mais de 2.500 nomes. Nome da pessoa, onde ela trabalha, telefone, quanto ela vai ganhar e quem indicou. É o loteamento da máquina pública. Posto de saúde tal, é vereador tal. UPA, policlínica, é vereador tal. É o loteamento da máquina pública. A falta de insumos, remédios, medicamentos e tudo mais, se dava por má gestão e interessado em fazer a má gestão. Má fé mesmo na gestão dos recursos públicos, onde colocou uma pessoa formada em turismo para administrar os medicamentos. Turismo. Não é uma pessoa que entende de logística, de nada. É uma pessoa com formação em turismo, para gerenciar o medicamento e a distribuição do medicamento na cidade. Tem um termo chamado emergência fabricada. Esse termo surge porque são várias prefeituras no Brasil inteiro fazendo com que a saúde viva num caos, para, a partir do artigo 24 da Lei 866, usufruir desse recurso que diz o seguinte: em caso de emergência, não há necessidade de licitação. Então, se fabrica a emergência para não fazer licitação. Bom, Abílio, você falou só problema, né? Só problema, só coisa ruim. De chegar às 7 horas da manhã numa UPA e não saber que horas vai ser atendido, ficar mais de 5 horas lá numa UPA. O de chegar às 4 horas da manhã num posto de saúde
e você tentar marcar consulta nesse posto de saúde, não saber quando vai ser consultado, e no dia que vai ser consultado, chega lá o médico não tá, o cara não tem um substituto. Tá, você só falou problemas. Por que eu falo problemas e problemas e problemas? Porque é conhecendo os problemas que se oferece a solução. Se um carro não tem roda, qual é a solução? Não adianta inventar alguma coisa para substituir a roda. Se o carro não tem roda, é por roda. Se há má fé na gestão, é tirar a má fé e fazer uma gestão eficiente. Se falta medicamento, é comprar medicamento. Se falta médico, é comprar médico. E junto com isso, trazer tecnologia para que haja gestão eficiente e transparente. Por que o senhor, para marcar uma consulta numa unidade de saúde, não pode fazer isso pelo WhatsApp? No particular faz isso, você manda o WhatsApp para o consultório marca e tal. Por que eu tenho que sair da minha casa ou do meu trabalho e ir lá pegar um chá de cadeira para marcar consulta por 30 dias? Por que eu não posso mandar um zap para o Zap Saúde ou Zap Prefeitura e nesse WhatsApp ele fala, ó, sua consulta está agendada, aqui o número do seu protocolo, aguarde o dia. E no dia da consulta a prefeitura manda uma mensagem para você e fala, ó, sua consulta é hoje, e se o médico tiver de licença, fala, o médico está de licença, mas o outro médico será um médico substituto. Isso não é medida mágica, isso é medida simples. Além dessas medidas simples, por que a gente não pode ter pela prefeitura um jeito mais eficiente de distribuição de remédios? Por que a prefeitura não pode fazer parceria com farmácias populares para que a população possa buscar aquele remédio que ela não encontra no posto de saúde ou na farmácia popular? E sendo assim, ela não fica sem remédio. Eu acredito, pastor, que a gente não pode, de maneira nenhuma, pensar que a prioridade da prefeitura é fazer uma praça. A prioridade da prefeitura é salvar a vida das pessoas. É garantir que elas vão com qualidade para o trabalho. É dar dignidade para as pessoas. O lazer é importante? Sim, é importante. Mas você não vai mexer com uma coisa milionária voltada ao lazer sem resolver um remédio de losartana que custa R$7 e pode salvar a vida de uma pessoa. Então, a nossa prioridade é a prefeitura precisa ser desburocratizada, enxugada, diminuída e focada naquilo que é essencial. Bem, continuando nessa questão de saúde, você falou aí de um sistema. E é natural que todos nós sabemos que, às vezes, para você ter acesso ou você conseguir um atendimento, você precisa recorrer a alguém que está numa posição governamental. E isso daí cheira meio assistencialismo. Depois parece que isso fica com moeda de troca, né? A pessoa faz um serviço que é algo atribuído a ela e é responsabilidade dela, só que depois parece que a pessoa quer amarrar. Isso é corrupção mesmo, pastor. Isso é corrupção. Um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. É o princípio da impessoalidade. A administração pública ela tem que ser impessoal. O que significa isso? Se o senhor precisar de um atendimento na unidade de saúde, o senhor tem que ter um atendimento digno e correto, bem como outra pessoa que também está precisando também tem que ter. Agora, hoje é diferente. Hoje chega uma pessoa que está precisando e não conhece um político, ela fica lá horas e às vezes nem é atendida. E chega uma outra pessoa que está precisando e é amiga do vereador tal, ela chega lá, ela é passada na frente, ela é dada prioridade, ela recebe um medicamento. Então, a impessoalidade é um princípio anticorrupção. Tem lugares que pode ter pessoalidade? Tem lugares que pode ter pessoalidade. Mas na administração pública, e principalmente nos serviços públicos, que é o que a gente começou falando hoje, isso tem que ser impessoal, imparcial. Estamos aí. Teve uma pergunta aqui, estava falando que o Abílio estava falando mais sobre método, e depois eu fiz uma pergunta mais sobre a questão do currículo, tudo, e eu penso que ela já foi respondida. Hoje, você está falando muito sobre a questão de pessoas qualificadas, técnicas, né? A gente viu isso na proposta do presidente Bolsonaro, no sentido de colocar pessoas qualificadas em postos qualificados.
como será para você, qual o seu desafio montar uma equipe qualificada, que faça uma gestão atualizada, com competência? Isso é fácil? Olha, vou falar um negócio para o senhor. Se a gente entra com compromisso de partido A, partido B, padrinho político e grandes financiadores de campanha e tudo mais, aí não é fácil. Por quê? Eu vou dar um exemplo da atual gestão. A Secretaria de Meio Ambiente está com o partido. A Secretaria de Serviços Urbanos está com o PV. A Secretaria de Obras está com o PP. A Secretaria de Ordem Pública estava então com o PSC e depois com outro partido que foi migrado. A Secretaria de Saúde está com o PMDB. A Secretaria de Educação está com o PTB. Era assim no período do Lula e da Dilma também. E estava tudo loteado, Ministério tal de tal partido, Ministério tal de tal partido e coisa e tal. Eu não entro com partido nenhum junto comigo. O Bolsonaro, ele conseguiu ter essa autonomia de escolher porque ele não fez compromisso com os partidos. Tanto é que os partidos lançaram depois um monte de candidato, né? Foi o Henrique Meirelles pelo PMDB, Álvaro Dias pelo Podemos, o outro pelo... Foi vários candidatos, não faltou candidato nessa eleição para presidente da República. E o povo escolheu o Bolsonaro. Por quê? Porque ele tinha um propósito diferenciado de não loteamento da máquina pública. Nós também temos esse propósito. Eu quero entrar de maneira limpa e tranquila. Onde na hora de escolher o secretário de saúde, eu quero escolher por competência. Não porque ele teve um padrinho que pediu. Não, porque ele é o mais competente. Na hora de falar da Secretaria de Educação, eu quero o mais competente. E aí, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Porque é o seguinte, se tratar isso como emprego, se tratar o cargo de secretário adjunto, como emprego, e começar a falar, está aberto esse cargo para contratação, virão os melhores currículos. Eu não tenho que escolher a melhor indicação. Estou falando que deveria ser para que apresentasse os melhores nomes para buscar uma solução para isso. Eu tenho conversado com uma médica, só para o senhor conhecer, que chama Cristiane Oliveira. Eu até apelidei ela de Cris Covid. A Cristiane Oliveira, ela colocou em Cuiabá, implantou em Cuiabá o protocolo precoce. O protocolo precoce é aquele que, se você está nos primeiros sinais do Covid, você toma lá sua ivermectina, azitromicina, o zinco, a vitamina C, enfim, né, vitamina D. E a maioria dos médicos naquele momento não queria aplicar esse protocolo. Inclusive o meu avô, ele foi parar num hospital aqui de Cuiabá, que eu já bati tanto, não vou falar o nome desse hospital agora. E lá naquela ocasião, estava meu avô e meu tio, e eu pedi, implorava. Cheguei a fazer uma live implorando. Falei, pessoal, eu quero que trate o meu avô com cloroquina, azitromicina, ivermectina e o que for. E não trataram. Meu avô faleceu. Eu acredito que foi permissão de Deus. Mas eu fico com esse sentimento ruim de que se meu avô fosse tratado, poderia estar vivo. Claro que a vida do meu avô não depende de mim, depende de Deus. Mas eu fico com isso. Por que não trataram? Poderiam ter feito isso. Por que não fizeram? E quantas outras pessoas perderam seus entes queridos e não tiveram esse tratamento? E por que depois que a Cristiane Oliveira, o Cris Covid, começou a fazer isso em Cuiabá, ela falou com o governador, que depois instalou na Arena Pantanal esse sistema de tratamento precoce, que hoje está funcionando. E depois a prefeitura foi lá e fez o kit Covid também nos postos de saúde. E por que agora estamos vivendo ainda um momento de Covid e se pode fazer tantas reuniões, já está a festa para 300 pessoas, reuniões políticas e tudo mais. O Covid não acabou. A vacina não surgiu. A única diferença é que o protocolo está aplicado e antes não.
e diminuiu o número de óbitos. Por que isso aconteceu? Porque colocou pessoas técnicas para tomar decisões. As decisões políticas fecha tudo, barra tudo. Foi decisão política chegar e falar que o mercado tinha que diminuir o horário de funcionamento. As pessoas acabaram pegando fila pelo mercado e aglomeraram nas filas. Foi decisão política que decidiu reduzir o número de ônibus. Aglomerou dentro dos ônibus. Foi decisão política de fazer rodízio de CPF com placa de carro. É político. Vai trazer mais dinheiro federal e gastar esses recursos de outras formas. Hoje, precisamos de pessoas técnicas, competentes. Não podemos deixar a nossa cidade, a vida das pessoas, na mão de gente incompetente. Não dá mais, pastor. Diante disso, quando você fala aí do protocolo que foi adotado, eu estava ouvindo o Roberto Jefferson, sabe? O Roberto Jefferson, ele está tendo uma postura que é louca, né? Depois daquela denúncia do Mensalão anos atrás e tal. E hoje nós estamos vendo uma lucidez, uma sensatez nas colocações dele e até uma posição ferrenha ao Supremo. Nós sabemos que os governos agiram, ele disse que havia uma coalizão para a ingovernabilidade do governo, do Executivo Nacional. Ele chegou a dizer, em determinado momento, que a OMS está nas mãos dessa nova ordem mundial. E que nós observamos que o protocolo estava todo alinhado com a OMS, né? A proposta do protocolo. Nós vemos aí tanto a questão do protocolo como a questão das reações de uma proposta de combate ao Covid em Cuiabá, não só em Cuiabá, como o governo do estado. Você entende que houve aí vidas foram ceifadas por causa disso? Vidas foram perdidas por causa disso? Olha, como eu sou postulante ao cargo de prefeito de Cuiabá, eu tenho evitado a fazer discussão de temas macros. Mas eu faço. Farei nesse exato momento. É muito comum, inclusive, tem um filme antigo, que as pessoas podem assistir, chama Pandemia. É um filme antigo. Ele já falava de um tipo de vírus, mas eles estavam naquela época, era pós-discussão do Ebola, e depois veio o SARS, e depois veio o H1N1, são vários, sempre acontece isso, né? Mas ele falava sobre esse negócio de vírus criado em laboratório, que depois é solto, e depois se fabrica o remédio e vende-se o remédio. A gente tem percebido, e pouca gente tem coragem às vezes de falar, de quem é a responsabilidade desse vírus. São vírus que diversos pontos já foram denunciados que surgiu na China. Ah, mas não culpe os chineses. Não, culpe o governo chinês, que é responsável pelas atividades de laboratório. Lá não é democracia, lá é comunismo. Lá as indústrias e tudo mais é do governo. Então não tem como culpar outra pessoa, a não ser o próprio governo chinês. E o governo chinês, junto com seus laboratórios, desenvolveram esse vírus. Tanto é que agora o governo chinês é um dos primeiros a vender a vacina do vírus. Acontece que há uma mobilização com o quarto poder. Não estou falando de conspiração, de nada disso, estou falando de estratégias mesmo. O quarto poder é a mídia, a imprensa. Nós temos aí o primeiro poder, o segundo e o terceiro, que é o Brasil, que são poderes equiparáveis, que é o legislativo, executivo e judiciário, e é considerado o quarto poder o poder de imprensa. A maioria dos países que são governados por ideias de direita e que a imprensa tem a soberania voltada soberanamente à esquerda, que fazem o confronto à ideologia que é dos países de direita, a maioria desses países tiveram uma imprensa mais ativa, provocativa, inclusive fique em casa, fecha e tudo mais, não use o cloroquina, não use medidas que poderiam ser combatidas. Entre isso tem Estados Unidos, tem alguns países europeus e tem o nosso próprio país, o país brasileiro,
onde falou-se tanto, a imprensa criou uma briga entre Globo e Bolsonaro. E nessa briga todo mundo perdeu. Porque o Globo espalhava o caos e o Bolsonaro espalhava uma outra mensagem. E havia uma distorção das ideias ou das intenções. A partir disso, alguns prefeitos e governadores perceberam uma demanda de oferta econômica. Se existe o caos, precisa pegar dinheiro para fazer a solução do caos. E os partidos e políticos, pensando nas eleições, inclusive, decidiram entrar na onda. Até porque começou a dar mídia para os prefeitos. Prefeito como o nosso não tinha muita mídia, não tinha muito destaque. A partir do momento que veio a pandemia, ele começou a fazer suas lives, começou a ser protagonista das suas lives, e a gente tinha que assistir a live dele, mesmo que não queria. Por quê? Porque o decreto ele não publicava no site da prefeitura. Ele fazia uma live para publicar o decreto. Ele fazia uma live falando do decreto e depois publicava o decreto. Eu tenho certeza que se ele publicasse os decretos e fizesse uma live explicando, ninguém assistia a live. Porque o povo quer saber que hora que eu vou poder abrir, o que vai fechar, o que eu vou poder fazer, o que eu não poderei fazer. A ideia era essa. E esse prefeito de Cuiabá, ele ficava 1 hora brigando com todo mundo, falando que ele não gosta das ideias do governador, que não gosta das coisas do governador, não sei o quê. E nos últimos 5 minutos ele fazia a explicação. Agora os mercados vão abrir até tal hora, o toque de recolher a partir de tal hora. Eu ouvi o pessoal das igrejas e tive dó e misericórdia das igrejas. Agora eu vou liberar até 10 membros dentro da igreja, ou 50, ou 100, ou o que fosse. A igreja que está vivendo um momento de Covid hoje é a mesma que estava vivendo um momento de Covid há um tempo atrás. Os mercados, os restaurantes, todos os lugares que trabalham são os mesmos. Porque não havendo vacina, não há cura. A não ser que toda a população tenha se contaminado, então o vírus está aí disponível. Houve uma politização do vírus. Essa politização por viés econômico, por viés de aparecer na mídia e tudo mais, matou pessoas. Sabe por quê? Porque se enquanto a pessoa ficava lá travando tudo e a prefeitura não comprava respiradores, não estabelecia um protocolo precoce, não aumentava os leitos de UTI, não fazia um atendimento prévio, sabe? Eu falei várias vezes com o pessoal da prefeitura de Cuiabá, falei, pessoal, vamos aproveitar os pátios grandes, os estacionamentos grandes das policlínicas e das UPAs, vamos colocar tendas, vamos colocar o médico ali para lado de fora para atender aquela pessoa ali já de imediato, vamos aplicar o protocolo precoce, vamos colocar ali para eles de imediato. Isso já no começo. Porque no começo da situação, o Bolsonaro já falou cloroquina. E hoje muita gente não usa cloroquina e não fala nada sobre o assunto, e não há uma discussão sobre isso. Então, bem simples. Se não fosse a politização da questão do Covid, muitas vidas estariam salvas. E talvez eu tenha coragem a dizer isso. Porque às vezes eu não vejo os outros candidatos entrando nesse tema. Mas eu tenho coragem de entrar nesse tema. Eu tenho lado. Eu não falo para agradar. Eu falo porque eu tenho convicção daquilo que eu falo. E se as pessoas de Cuiabá acreditam no que eu falo e acham que tem coerência no que eu estou dizendo, e concordarem com isso, elas me escolherão. Se elas acham que eu não tenho coerência no que eu estou falando, não me escolherão. Mas eu não posso buscar a representatividade dessas pessoas sem ter coragem de dizer. Bem, Abílio, como se deu a escolha do Felipe para ser o seu parceiro? Nós sabemos que tanto você como o Felipe tiveram um papel de oposição ao prefeito atual, ao governo atual, no sentido municipal. Como que se deu essa decisão e esse acordo em vocês formarem essa dupla para poder se proporem, se disporem a gerir Cuiabá nos próximos 4 anos? Primeiro que não foi uma escolha minha, né? Foi a escolha da própria população. Eu estava gastando muito mais tempo para dizer por que eu não ia com o Felipe do que por que ir com ele. Um monte de gente falava, Billy, é Billy Felipe, Billy Felipe. Chegou a tal
tentei ser candidato sozinho. E as pessoas entravam nas nossas redes e falavam, Abílio Felipe, Abílio Felipe. E por que Abílio Felipe? Porque nós fizemos um trabalho de fiscalização e combate à corrupção junto. Nós somos os vereadores que mais sofreu no enfrentamento ao prefeito Paletó. E o Abílio Felipe, eles se complementam na questão de gestão. Eu sou arquiteto urbanista, ele é empreendedor, empresário. Eu venho de uma família evangélica, de uma base mais simples, ele vem de uma família de comerciantes, ele é católico. O Felipe, ele tem uma visão mais sistemática da administração pública, com mais organização e planejamento em alguns setores, de desburocratização, ele é liberal nesse sentido. Eu sou conservador, eu já disse para ele, eu sou conservador nos valores, eu sou liberal na economia, e é isso que a gente está precisando, liberal na economia com conservador dos valores. E a gente foi juntando os elementos que acabaram falando, acho que essa dupla tá boa. E eu rejeitei muitos nomes para ser candidato a vice. Eu falei, não, eu gostaria que fosse o Felipe. Por quê? Porque a gente tem a ideia correta para a gestão da cidade. Alguém falou, mas Abílio, por que você não escolhe uma mulher? Por que você não escolhe um senhor de idade? Porque sempre eles querem complementar o perfil com aquilo que às vezes falta, né? Eles querem complementar o perfil de que se você é homem tem que complementar com uma mulher. Se você é novo, você tem que complementar com uma pessoa de mais idade. Se você é mais idade, tem que complementar com aquele que é mais novo. Então sempre tentam complementar o perfil estético também. Eu falei, olha, a única coisa que vai dar para complementar nesse perfil estético é que eu sou careca e o Felipe tem cabelo, né? O resto vai ficar meio parecido. E foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira com fundo de verdade. A gente realmente estava tentando fazer isso. Muito bem. Abílio, o que vocês representam? Porque nós estamos vendo essa representação no sentido social, no sentido dos munícipes, no sentido da população cuiabana. Porque vocês surgem, eu não vou dizer do nada, mas de repente surge Abílio e Felipe, pessoas que nós quase não ouvimos falar no cenário político, e já chega com força para a Prefeitura de Cuiabá. Nós temos aí vários, cada um puxa para o seu lado, né? Nós temos aí algumas pesquisas, institutos de pesquisa, uns colocam você em primeiro lugar, outros colocam o prefeito atual, mas você está praticamente lá em cima, né? Nos institutos você está em primeiro e no outro está em segundo. Mas o que isso representa? O que o povo está querendo dizer, já optando por você, optando pelo Felipe, optando por vocês? Eu acho que a gente representa uma ideia, pastor. Uma ideia que dá para fazer as coisas de uma forma diferente. Eu acredito que as pessoas que nos assistem, elas estão nos escolhendo porque elas não querem mais aquilo que estão lá. Não quer mais aquele modelo. Não estou querendo dizer nova política ou velha política, nem nada. Estou falando da boa política. A boa política é aquela voltada para as pessoas, pelas pessoas, com o interesse das pessoas. E o que eu e o Felipe Latão estamos propondo é apresentar essa boa política, essa política voltada ao interesse de servir, como a gente começou essa discussão. E onde que a gente para com tudo isso? A gente para com uma série de trabalhos prestados e uma mensagem clara, direta, de que tem que diminuir a máquina pública, tem que desburocratizar tudo, tem que simplificar o serviço público e tem que ser eficiente. Se os outros candidatos tivessem essa mesma mensagem, se já tivessem provado a vontade de fazer isso, e se tivesse surgido uma outra ideia desse tipo com outras pessoas, de repente esses outros candidatos estariam melhor do que eu. Por que nós escolhemos o Bolsonaro para presidente da República? Ele tinha um padrinho político? Para quem que o Bolsonaro foi lá e pediu para ser candidato? Eu não vi ele indo lá falar com o Fernando Henrique, falar: Fernando Henrique, você me apoia? Lula, você me apoia? Alckmin, você me apoia? O Bolsonaro não fez isso. Ele falou o seguinte: eu tenho uma nova ideia. Eu tenho uma nova ideia. Qual é essa nova ideia? Que o Brasil é acima de todos e Deus acima de tudo. Essa é a nova ideia. É pátria,
é Deus, pátria, família. Essa é a nova ideia. Essa ideia é nova? Não, é uma ideia conservadora. É uma ideia conservadora. Mas é a ideia que ninguém tinha. Os outros não tinham. Essa era a ideia que ele tinha. O Bolsonaro não era um cara novo. Já era 28 anos de mandato parlamentar. Mas tinha uma ideia que as pessoas queriam. No Brasil de hoje, pastor, o Enéas seria eleito presidente. E era um cara super inteligente, super qualificado, que naquela época foi taxado de louco. No Brasil de hoje, o Enéas seria presidente. No Brasil de hoje, o Bolsonaro é presidente. As pesquisas apontavam que o Bolsonaro não ganharia nem no segundo turno. Mas esquecem que não é pesquisa que elege o presidente. No dia da votação, no dia da urna, cada um que está assistindo a gente, cada um que está participando aqui, vale um voto. Ah, mas você é vereador, vale um voto. Ah, mas você é pastor, vale um voto. Ah, mas você está ali atrás do celular, vale um voto. E a decisão é coletiva, mas também é individual. De maneira que você, com seu um voto, vai decidir o futuro do país, vai decidir o futuro da cidade. Hoje, eu percebo que a ideia que o Bolsonaro trouxe e está aplicando está de acordo com o interesse da população. Tanto é que há um alto índice de aprovação. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte: para mim, vale tudo dentro da legalidade, dentro da forma certa, para defender essa nova ideia. Na Bíblia está lá assim também: tudo que for bom, tudo que for correto, tudo que for justo, fazer. Tudo que for certo. E é isso que a gente está procurando fazer. Muito bem, estamos aqui tendo a oportunidade de poder construir uma consciência política, uma proposta de entrevista com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Isso não quer dizer que nós já decidimos. Nós sabemos que a Igreja Batista, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ela tem uma separação entre igreja e Estado. Mas é importante nós, como cristãos, a cada dia desenvolvermos a nossa consciência de cidadania e de responsabilidade para tomarmos decisões que possam mudar o rumo da nossa cidade, do nosso Estado e da nação brasileira. Portanto, por isso nós convidamos os candidatos a prefeito para poder ter a oportunidade de apresentar o seu programa de governo e também trazer para nós o entendimento daquilo que eles propõem. É importante considerar o seguinte, que no cenário nacional, municipal, estadual, nós temos um olhar de muitos, muito cautelosos acerca de quem votar. Dias atrás a Bíblia diz o seguinte, eu falei, estou me sentindo apertado, até então eu estou até aproveitando as entrevistas que eu vou fazer para decidir quem eu vou votar para prefeito e para vereador. Eu estou nessa proposta de analisar. Nós precisamos entender que o voto revela quem nós somos. Por isso, eu quero dar um conselho para você. Não venda o seu voto, não negocie. O seu voto simboliza e representa o seu bem-estar e o bem-estar das pessoas que estão ao seu lado. De repente, nós estamos falando aqui de saúde, você tem um plano de saúde, você tem acesso a hospitais particulares, mas quantos outros não tem? E você é responsável para mudar esse cenário. Nós temos, e aí nós já vamos fechar, e eu quero agradecer já antecipadamente ao Albírio, a primeira vez que a gente tem contato, é um prazer conhecê-lo, quero agradecer ao Anderson Amaral, que é a nossa ovelha aqui, que possibilitou essa vinda aqui, e nós também estamos abertos para ouvir os outros. Pensando no final, já partindo para o final, Abílio, fala-se muito em competência. O que é mais importante, a competência ou o caráter do político? A boa-fé. Boa-fé. A boa-fé e o caráter, claro, vai fazer da seguinte forma. Se o político, ou a pessoa que deseja ocupar o cargo público, seja o secretário, seja o servidor público e tudo mais, se ele tiver boa fé e caráter,
ele não for competente, ele não assume. O senhor está entendendo? Porque se ele tem boa fé e caráter, ele fala, eu não sou competente para tal função. Mas aquele que não tem boa fé e caráter, ele até se aproveita dizendo ser competente e executa o mau serviço. Ou aquele que é super competente, não tendo boa fé e caráter, executa o serviço pela má fé. O secretário de saúde que foi preso por suspeita de corrupção, que nem eu disse, ele era um dos melhores médicos intensivistas do estado de Mato Grosso. Faltou-lhe competência? Não. Competência tem, intelectualidade tem. Mas faltou o quê? Faltou boa fé, faltou caráter. O prefeito atual da cidade é formado em direito, direito constitucionalista, professor de direito, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Michel Temer, formado em direito, competente, professor, mestre e tal, sabe o que é certo, sabe o que é errado. O competente que age de má fé é pior do que aquele que age errado, mas por não saber o que fazer. O que eu lhe falo é, a pessoa que tem boa fé e caráter não pedirá para exercer tal função se não tiver competência para isso. Meu avô me dizia muito de uma separação entre inteligência e sabedoria. Muita gente confunde, aquele cara é muito inteligente, mas não é sábio. Outros falam, aquele cara é muito sábio, mas lhe falta intelectualidade. Salomão, que foi um dos mais inteligentes e sábios da Bíblia, ele pediu sabedoria. Por que ele pediu sabedoria e não ser o sabedor de todas as ciências? Ele pediu sabedoria. Porque sabedoria é o que daria para ele a função de dosar, de saber o que fazer, do que fazer para decidir. E ao escolher sabedoria, Deus lhe deu todas as outras coisas. Deu riqueza, deu inteligência. Por quê? Porque com sabedoria, e ele sabendo que seria gestor de cidade, de país, buscou competência. Eu tenho certeza que na igreja do qual o senhor é ministro, o senhor busca as pessoas com sabedoria e boa fé. Mas ele é uma pessoa simples. Ele pode ser a pessoa mais simples. Se Deus usar, ele vai buscar competência. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Ela não está falando, crescei na graça e fique só por isso aí. Ela está falando, crescei na graça e no conhecimento. Porque aquele que cresce na graça, ele busca o conhecimento. Se ele não crescer no conhecimento, a graça dele vai enfraquecê-lo. Ele precisa ter discernimento. E como que a gente faz isso na política? Temos que estudar. A primeira coisa que eu fiz ao entrar na Câmara Municipal, sou arquiteto urbanista, não sou professor de direito. A primeira coisa que eu fiz, estudei a lei orgânica do município, estudei a legislação municipal, estudei os meus direitos e os meus deveres. E se hoje eu estou na Câmara de volta, sendo caçado e tudo mais, é porque fiz o meu dever de casa de estudar. E buscar pessoas competentes ao meu lado. Então, o que eu falo para o senhor, o mais importante, boa fé e caráter. Muito bem. Mais uma pergunta e depois as suas considerações finais. Abílio, quem é o Abílio? Nós lidamos muito com alguém que está ali desenvolvendo um papel. Às vezes a gente olha ali aquela pessoa, mas a gente não consegue ver o lado humano daquela pessoa. Você está numa corrida eleitoral aí que deve estar nem dormindo direito. Mas quem é o Abílio? Porque às vezes as suas maneiras de intervir, de fazer algumas investigações, que é o papel do vereador mesmo, gerou uma concepção de que o Abílio intimida as pessoas, gerou a imagem de que Abílio é louco. Exatamente. Mas quem é o Abílio? Esse homem que volta para casa e às vezes está lá junto com a sua esposa, ou está no quarto sozinho. Quem é essa pessoa? Pastor, essa é a pergunta que talvez eu não saberia responder. A única de todas as que o senhor fez. Porque ela é uma pergunta muito filosófica. Eu acredito que cada um sempre busca a introspecção para saber quem é si.
A busca de si mesmo, a busca de se reconhecer é a pergunta que talvez ninguém aqui sabe plenamente responder. Mas a gente sempre busca saber quem somos nós, do que somos feitos, qual é a nossa base. E eu falo hoje que o Abílio é um jovem, eu posso me considerar jovem de certa forma, mas é um homem buscando a maturidade, a sabedoria, buscando a responsabilidade que ele está tendo. O que eu mais me cobro hoje é sobre essa responsabilidade, que nem é sempre voltada à gestão, mas a minha maior responsabilidade está fixada na esperança. As pessoas depositam muita esperança em mim, então eu tenho que me qualificar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser pronto para corresponder. E essa responsabilidade de estar pronto para corresponder é o que me cobra. Eu tenho certeza que o Senhor faz isso também, porque muita gente deposita esperança no Senhor como um guia. E como guia, o Senhor tem muitas responsabilidades para não funcionar aqueles que são guiados pelo Senhor. Pastor é aquele que guia as ovelhas. Eu também sou isso. E eu estou cada dia me descobrindo. Eu estou me descobrindo como pai, que meu filho nasce dia 4. Eu sou arquiteto urbanista, mas estou me descobrindo como legislador, como fiscalizador. Estou me descobrindo como uma pessoa que busca todos os conhecimentos necessários para ser um bom gestor, voltado a conduzir essa cidade, não só para os próximos 4 anos, mas visando os 350 anos de Cuiabá. Eu sou uma pessoa que tem boa vontade, que tem princípios e valores, que tenho referências, pastor. Talvez alguém se perca no caminho, mas eu não me perco no meu caminho porque eu tenho um norte, eu tenho uma referência. Eu sei que alguém fala, mas é a sua referência a Deus? Principalmente Deus. Mas Deus também coloca pessoas na terra para que a gente siga essas pessoas quando a gente não tiver a visão nítida daquilo que está à frente. Eu tenho uma referência a não decepcionar, eu tenho memória do meu avô que eu não posso decepcionar de maneira nenhuma, a minha sogra que eu perdi recentemente, meu tio, as pessoas que passaram por mim, pastores que me educaram, que já se foram, pastores que estão presentes. Eu tenho referências. E essas referências, elas são aquelas que, quando a gente tem dúvida de quem a gente ajoelha, ora, e mesmo que aquelas pessoas que nos guiaram até então nos deixem saudade, a gente consegue ter a referência da mensagem certa. O que o meu avô faria nessa ocasião? O que as pessoas que me cercam, as pessoas que me amam, me orientariam? Então, quando o senhor pergunta o que é o Abílio, o Abílio é um recipiente cheio de memórias, cheio de informações, de uma série de pessoas que ajudaram a construir, que tem problemas, como todo mundo, que sangra como todo mundo, que erra como todo mundo, que peca como todo mundo, que pede perdão como todo mundo, que se arrepende como todo mundo. É um ser humano que busca todos os dias ser uma pessoa melhor. Não me peça para responder em uma palavra, mas o Abílio é uma pessoa muito complexa. Muito bem. Só não sou louco, pastor, isso eu posso garantir do senhor. Ou talvez seja louco para enfrentar todos eles. Eu quero agradecer a sua participação, a sua presença aí, dando a nós esse tempo seu, uma oportunidade para nós podermos estar analisando com seriedade, com compromisso, porque as nossas escolhas determinarão os próximos 4 anos dessa cidade extraordinária, capital do Mato Grosso. Então fizemos aqui a primeira entrevista, teremos outras, você terá a oportunidade de avaliar, analisar e fazer a melhor escolha, não só pensando em você, nas suas necessidades, mas pensando na importância de nós oferecermos o melhor para Cuiabá. Abílio, as suas considerações finais, tem um pessoal aí olhando, assistindo, o que você quer dizer para esse povo aí? Olha, eu só quero agradecer você que assistiu até agora, agradecer ao pastor, ao Anderson Amaral que me trouxe até aqui para falar com o senhor, agradecer aos irmãos da igreja, toda essa equipe do senhor. Eu estou impressionado, pastor, o quanto é que esse pessoal que está aqui está enganjado, porque deve estar numa postura difícil. Eu estou vendo a menina faz horas sentada nessa cadeira aí, deve estar doendo as costas.
com a atenção focada ali na câmera para não deixar dar nada de errado. Eu tenho visto ali pessoas aqui acompanhando a gente com todo esse calor que nós estamos aqui, e a preocupação em nos dar conforto e alegria. E eu preciso retribuir tudo isso. E aos membros da igreja que o senhor pastoreia, também pela compreensão desse momento político que nós estamos vivendo, e quero pedir a cada um de vocês, o senhor principalmente, que ore por nós. Ore por nós, para que o Senhor Deus nos guie, né? Porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, né? Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está pedindo para que as pessoas orem por Cuiabá, interceda pelas nossas autoridades e goste de política. Porque se o senhor não gostar de política, o senhor será governado por quem gosta. Tá bom? Ó, o Anderson Amaral está dando um sinalzinho para ele, ó. Lembra de mim, ó. Anderson Amaral. Tamo junto, Anderson. Obrigado. Maravilha. Agradeço a Deus pela sua vida e almejamos que Cuiabá possa ter sobre a sua gestão alguém que possa trazer uma proposta, e não somente trazer uma proposta, exercer aquilo que propõe de maneira sábia, temente a Deus, e que possa trazer muitos benefícios para essa cidade, para você. Quero agradecer a todos que participaram, e nós vamos estar informando quando serão as próximas entrevistas. Isso tudo é a construção de uma cosmovisão cristã, fazendo que nós possamos escolher com sabedoria aqueles que vão nos governar. Como disse o Abílio, precisamos orar pelos nossos governantes, para que possamos ter uma vida tranquila e abençoada por Deus. Fique em paz, Deus te abençoe.